E aí galera, mais um conteúdo aqui no canal 100% Político. Se puderem se inscrevam, que é importante, e dê aquele like também, para que venha engajar o nosso conteúdo e nos motivar a estar gravando uns vídeos para trazer lucidez, verdade e transparência, coisa que a mídia aberta não traz. Se você não tem a capacidade de ouvir verdades, pode sair do nosso canal. Se você não está querendo entender o que está acontecendo no nosso país, saia do canal e vá assistir a Rede Globo, a mídia aberta, assistir conteúdos rasos, vá se ater ao futebol, a matrix manipulada chamada futebol, ao BBB, entre outras dopaminas baratas aí que tem nas redes sociais e nas mídias abertas. Então aqui é um conteúdo para adultos, não é para meninos. Eu vou falar aqui a respeito da minha gloriosa Bahia, estado ao qual resido. Esse governador chamado Jerônimo Rodrigues, e eu assisti alguns discursos dele, realmente ele está no mundo da fantasia, na Disneylândia. Só ele consegue enxergar essa realidade ao qual se refere, dos grandes feitos ao qual ele diz ter feito. Eu posso citar aqui que ele falou que ia acabar com a fila da regulação, e até hoje a gente está aí com a fila da regulação matando a eutanásia institucionalizada. Eu posso falar aqui da ilha de Itaparica, que vários governos petistas que já estão aí 20 anos ou mais aí no poder, falaram que ia fazer a ponte da ilha de Itaparica, e até hoje não foi feito. Eu posso citar aqui o anel de contorno da cidade chamada Feira de Santana, o maior anel viário do Norte e Nordeste, e não foi feita a duplicação, onde há um escoamento de mercadorias de forma relevante, passa por a cidade de Feira de Santana, e simplesmente promessas vazias. Esse governador pegou 26 empréstimos e nada foi feito para a Bahia. Ele faz um comercial muito bonito, através das rádios, né? Paga radialistas relevantes para fazer propagandas, como se ele estivesse combatendo o crime organizado no país, aqui na Bahia. Ele também faz propaganda em outdoors e também faz propaganda em TV, sendo que ele diz que está combatendo o crime, e a gente sabe muito bem que o crime não está sendo combatido. A gente tem aqui diversos presídios aqui pela Bahia, e a gente sabe que quem comanda o presídio são os presos. Há vários policiais aqui, policiais penais, né, que estão sendo julgados por facilitar a entrada de drogas, celulares, enfim, toda a ordem de crime que a gente sabe muito bem que entra no presídio, sobre a benevolência do Estado. E a gente sabe que há ordens de dentro para fora para que haja crimes aqui fora. Eu estou aqui em pleno domingo, dentro de casa, porque eu sou impedido de sair às ruas pela insegurança. Os presidiários lá do presídio dão toda a ordem de crime para ser cometidos aqui fora, e os verdadeiros presos, na verdade, é a gente, o povo baiano, principalmente nas grandes e médias cidades ao qual a gente reside. A gente praticamente fica trancado dentro de casa, evitando ser assaltado nas ruas. E até dentro de casa também a gente corre um grande risco. Eu sou exemplo vivo, fui assaltado, tive um carro roubado dentro da minha casa, fui subjugado por bandidos, e até hoje meu carro não foi encontrado. Carro esse que foi roubado, mercadorias roubadas, e ainda apanhei muito dentro da minha garagem. E esse governador aí diz estar combatendo o crime, mas a gente sabe muito bem que é uma grande falácia. Eles são sócios, ele tem aí o Deus dele, né,
que ocupa aí a presidência, esse daí foi para países lá fora defender os bandidos favoritos, os bandidos brasileiros. A gente tem a maior potência bélica e econômica do mundo querendo combater o crime organizado, os terroristas, assim denominado pela maior força bélica do planeta, e o nosso presidente simplesmente desdenhou e não abraçou a causa em relação a isso. Qualquer país sério, uma ajuda dessa seria benéfica se realmente o presidente estivesse preocupado com a população. Ele aceitaria o apoio para que combatesse os narcoterroristas brasileiros. Mas a gente sabe que o PCC e o PCV investiu mais de 8 bilhões nas últimas eleições e esses políticos estão inteiramente comprometidos com os bandidos privados. Esses bandidos, sem dúvida nenhuma, financiam muitos políticos. Essa fala não é minha, essa fala é de muitos políticos e muitas pessoas influentes no país. A gente também pode citar aqui a polícia. A polícia militar é uma das que mais sofre. É uma polícia que ganha mal, uma polícia que não é um escrutínio de forma legal para que agentes venham adentrar na instituição. A gente sabe que existem muitos oficiais corruptos e infelizmente o sistema não corta na carne. Deveria de começar cortando através do sistema mesmo. Policiais corruptos que há dentro das corporações, todos sabem e não é feito nada. Isso é um fato. E o governador está trabalhando arduamente para colocar câmaras em todos os policiais, sendo que se o governador tivesse comprometido com a verdade, com a transparência e a moralidade, ele colocaria câmaras em cada setor dos presídios, que a gente sabe muito bem que as ordens partem de lá de dentro, são verdadeiros escritórios do crime, dos presídios, dos casarões. A Universidade do Crime é um verdadeiro escritório. E o Estado não se empenha para criar meios de segurança para que os bandidos que estão lá dentro não venham dar ordens para trazer para que não venha trazer intranquilidade para a população baiana. Mas o governador está preocupado, sem dúvida nenhuma, em colocar câmeras em policiais. A gente também vê como acreditar em um estado onde o Estado coloca radares escondidos para pegar o trabalhador. O Estado usa o aparato armado para perseguir trabalhadores, aqueles que estão vendendo em feiras, porque, segundo eles, está em um lugar impróprio. O Estado também cria blitz com o único objetivo para ver se a falta de documentos e se há documentos atrasados, se a pessoa está sem habilitação. Quase sempre diante de uma boca. Aqui na minha cidade é muito comum ter blitz de frente a bocas de fumo, mas o Estado está preocupado em ver documento atrasado. Sem falar da máfia do guincho. Tem um advogado aqui na minha terra que está sendo perseguido por denunciar isso, a máfia dos guinchos, as máfias da Ciretran, do Detran. Isso é em todo o país. E o Estado simplesmente fecha os olhos para esse tipo de máfia que há aqui. Então, sem dúvida nenhuma, a corrupção começa lá em Brasília e vai descendo de degrau em degrau. Chega aos governadores, chega aos prefeitos, aos deputados estaduais, federais, aos vereadores. Eu aqui, na cidade a qual moro, não estou dentro da política, assim,
não estou dentro, né, enganjado com a política lá dentro, nem em partidos, mas eu vejo aqui algumas pessoas que são assessores de vereadores, que têm simplesmente um patrimônio incompatível com a renda, verdadeiros casarões, verdadeiras mansões, diversas casas, carros de luxo, enfim, que não conheci, que não combina com esses salários. Isso é um fato. Assessores de vereadores aqui na minha cidade têm patrimônios que é de cair o queixo. E o governador da Bahia, sem dúvida, é um fino mentiroso. É um fino mentiroso. Infelizmente, o baiano, eu que viajo muito, quem acompanha o meu canal aí, sabe que eu viajo, eu sempre gosto de comentar que eu viajo por algumas partes da Bahia. E vejo uma grande migração de baianos, pessoas jovens, tem interiores aí a qual eu viajo, que não há, é, trabalho para os jovens. E os jovens acabam saindo do seu estado para o sul do país em busca de trabalhos. Então, não há força do trabalho jovem no estado da Bahia. Os trabalhadores que era para estar trabalhando na sua terra estão trabalhando em outros estados. Mas infelizmente é o que eu digo direto. Eu tento persuadir, introduzir, introjetar na cabeça das pessoas o que está acontecendo aqui na Bahia. Até nesses próprios interiores, eu que ando na classe de I, eu gosto muito de ressaltar isso. Eu tento falar para as pessoas o que está se passando, a realidade, mas infelizmente há um pau, um graveto sobre os ouvidos das pessoas e há uma trave no olho das pessoas. É uma grande devoção, uma grande idolatria para aqueles que subjugam. Os verdadeiros criminosos subjuga, fala até verdades através da mídia aberta, através das redes sociais, mas as pessoas não conseguem interpretar, não se aprofunda na fala, é como se fosse uma cegueira, uma cegueira, não dá nem para traduzir muito bem, eu não consigo trazer em palavras o tanto de devoção que essas pessoas têm por essas pessoas que o escravizam. Esse governador que está aí, Deus sabe lá como foi que ele ganhou essas eleições, um cara completamente desconhecido, ganhou aí para governador, prometeu muitas coisas, promessas vazias, e ainda ele tem um percentual muito alto de votos. Com tudo que teve na Bahia, a pandemia aí, o padrinho dele, Rui Costa, foi envolvido em diversas fraudes. A gente sabe muito bem na pandemia o desvio que teve, e a gente sabe que houve uma blindagem aí dos órgãos federais, da Justiça Federal, o STF blindando toda a ordem de crime que aconteceu aqui na pandemia, dinheiros desviados de respiradores e de UTIs. Muitos prefeitos aí ficaram ricos, e sem falar que o Rui Costa foi agraciado com cargo, um ministério na Casa Civil, e sua mulher foi colocada no Tribunal de Contas. Essa foi a grande punição para esse aí que cometeu diversos delitos na pandemia. E a gente sabe que o povo não consegue se aprofundar. A mídia trabalhou arduamente para criar uma narrativa que o problema todo estava em Bolsonaro, que Bolsonaro era contra isso, contra aquilo. Eu tenho diversas divergências em relação a Bolsonaro, ao comportamento de Bolsonaro, a forma como ele governou, não em relação à pandemia, mas as promessas também vazias dele, a frouxidão dele quando ele esteve diante do tribunal criminoso e ele chamou
o principal rival dele para vice e de ser dos apoiadores. Não, eu tenho diversas divergências em relação ao Bolsonaro, mas ele foi um cara homem, colocou dinheiro em todos os estados para os respiradores e os mesmos foi desviados por bandidos hoje, que atualmente está ocupando aí o poder. Então, no meu ponto de vista, esses caras era para ser julgados e presos e pagar pelos seus crimes, mas enfim, aqui é Brasil, foram blindados, estão aí exercendo cargos de poder e eu tento trazer isso para as pessoas e tento introduzir na mente das pessoas que os radialistas baianos, principalmente os baianos, são comprados, a mídia aberta baiana também, a mídia nacional, tudo é comprada pelos políticos, pelos criminosos de colarinho branco, os marginais, que se intitulam como políticos. Mas infelizmente é muito difícil você incutir isso na mente das pessoas, até porque também as pessoas têm deficiência cognitiva, foram adestradas pela uma mídia criminosa e a gente está conseguindo um pouco de liberdade através das redes sociais, que tem mudado também, né? Não posso ser também sacana aqui e dizer que hoje conteúdos como o meu traz bastante mentoria e lucidez às pessoas e tem mudado também. Muitas pessoas também têm aderindo. Agora o povo baiano, né, nas cidades a qual eu ando, na classe D, tem essa dificuldade de compreensão, de entender que esses políticos não traz nenhum benefício para a população e para eles. Querem manter eles na miséria, sem educação, sem conhecimento, porque o principal ativo do político é sem dúvida nenhuma um povo ignorante. Esse é o principal ativo para a perpetuação deles no poder. E eu tento passar isso para as pessoas, mas infelizmente a classe DE tem muita dificuldade em compreender e naturalizaram. Eu canso de ter vários embates aqui, como é que as pessoas conseguem naturalizar mortes todo dia, como as pessoas conseguem naturalizar obras de improviso, estradas ruins, serviços públicos de má qualidade. Eu que ando na classe D de porta em porta, vejo as dificuldades para as pessoas conseguirem exames especializados, atendimentos pelo SUS. E ainda assim as pessoas naturalizaram tudo isso. Acho que isso é normal e acho que todos os políticos são corruptos. Aí eu peço a elas que, né, apesar de não confiar no sistema político do Brasil atual, mas que as pessoas não votem nos mesmos, né? Tente votar em políticos diferentes para ver se muda um pouco. Apesar que eu também sou muito pessimista, até porque também, como eu falo nos vídeos, todo político tem que prestar satisfações a donos de partidos. E a gente sabe que os donos dos partidos são verdadeiros marginais, corruptos, ladrões, salafrários, inescrupulosos, vermes, patifes. Então, é muito difícil que haja uma mudança real por meio institucional. Eu vou ficar por aqui, é mais uma síntese, um resumo. Peço a vocês que dê aquele like se você gostou e que você se inscreva. Um forte abraço, fui!